Diz assim a palavra do Senhor. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Faz essa mesma pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Você imagina aquelas irmãzinhas que devia ter aqui no meio, que acabou de acordar, não deu tempo de tomar banho. Devia ser uma árvore frondosa. O cabelo da irmã, a chapinha venceu, a definitiva não está definindo mais nada, está regredindo. Não é mais a progressiva, é a regressiva. Mas, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos. Uai, mas nós já lemos isso aqui. Que ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre os olhos dele. Ele pergunta se o cego está vendo alguma coisa. O cego levanta os olhos e diz: eu vejo pessoas, porém, andando como árvores. Jesus mais uma vez coloca as mãos sobre os olhos do homem, e a Bíblia parece que está redundante nessa afirmação, dizendo que os olhos do cego foram abertos. Mas não foram abertos da outra vez? Por que agora a palavra do Senhor está dizendo que os olhos do cego foram abertos? Bem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Pergunta para a pessoa que está do outro lado agora, que você ainda não perguntou: você está vendo tudo claramente? Meu celular. Existem algumas maneiras da gente ver as coisas, né? Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Além de Jesus abrir os olhos do cego, ele devolve a vista ao cego, mas agora parece que ele tira a vida social do cego. Ele devolve a vista para o cego, mas ele diz para o cego o seguinte: não entre no povoado. Mas então me volta a ficar cego, que meus amigos estão lá. Meus relacionamentos estão lá. Eu estou acostumado a viver como eles vivem. Nós temos conversas em comum. Nós temos pensamentos em comum. Nós nos identificamos. Preste atenção aqui, ó. Nós nos identificamos. Como é que o Senhor me devolve a vista, que antes me fazia falta, agora me diz para não entrar no povoado de volta, porque os relacionamentos que eu vou deixar lá vão me fazer falta? Jesus falou, e isso está registrado no Evangelho de Mateus, a respeito de Betsaida. Mas o que eu quero compartilhar com vocês em primeiro lugar, é que assim é a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Primeiro, são pessoas que nos conduzem. Antes, os nossos olhos estavam impedidos para enxergar quem o Senhor Jesus era. Antes, os nossos olhos estavam impedidos para enxergar quem o Senhor Jesus era, e essa pessoa nos leva até o Senhor Jesus. É quando nós recebemos o primeiro toque.
É quando nós recebemos o primeiro toque e o primeiro amor acende dentro do nosso coração. É quando nós recebemos o primeiro toque, mas as coisas ainda não são, as coisas são novas, mas ainda não são claras para a gente. Primeiro as pessoas nos pegam pela mão, nós não temos a visão, nós não enxergamos absolutamente nada, porque tantas coisas foram nos cegando, além do diabo, o pecado, além do pecado, a carne, além da carne, as tradições, além das tradições, a religiosidade, além da religiosidade, a nossa forma de ser, a nossa história familiar, o nosso temperamento, as nossas experiências, os nossos traumas, as feridas da nossa alma, ou simplesmente também as nossas coisas. A nossa condição financeira, se temos pouco ou se temos muito. A maneira como nós vivemos, as conversas que vão sendo lançadas, as palavras que vão sendo lançadas sobre a nossa vida, desde a nossa infância. E você que é pai, que está aqui, tem filho pequeno, eu quero fazer um pedido para você. Cuidado com o que você fala sobre a vida do seu filho. Você está gerando uma mente, e essa mente não pode ser limitada por aquilo que um dia limitou você. Seu filho não tem culpa de quem você se tornou, daquilo que geraram dentro de você, mas ele é privilegiado por ter um homem e uma mulher que conhecem ao Senhor Jesus Cristo e que pode experimentar ser transformado através da renovação da sua mente. Amém ou não? A mente do seu filho está sendo gerada. E as suas palavras, veja bem, você é quem tem autoridade sobre o seu filho. As suas palavras servem de blocos para a construção da mente dele, para definir a qualidade dos pensamentos que vão permear a sua mente pelo resto da sua vida. Sabendo disso, o apóstolo Paulo nos diz que a transformação na nossa vida somente pode acontecer quando a nossa mente é renovada, para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que nós renovamos a nossa mente? Confrontando os nossos pensamentos através das verdades, dos princípios, dos valores e das promessas que existem na palavra de... Qual é o nosso grande problema? O porquê que isso geralmente não acontece? É porque geralmente nós não lemos a palavra. É uma equação simples. Agora, esses dias eu recomecei a ler os evangelhos. E depois dos evangelhos vou entrar em Atos, depois de Atos vou entrar nas epístolas, para que a minha mente não se acomode naquilo que eu já sei, naquilo que eu já ouvi. Pastor, mas eu já sou crente há 30 anos, pois é, e você está assim ainda? Alguém toma esse cego pela mão, leva esse cego até Jesus e suplica para que Jesus lhe toque. Jesus toma esse cego pela mão e leva esse cego para fora do povoado. Betsaida é um lugar onde muitos milagres foram operados pelo Senhor Jesus. Esse povo de Betsaida, eles contemplaram muitas maravilhas acontecerem, muitos sinais foram operados em Betsaida. O grande problema que Jesus tem com Betsaida é que nem os milagres foram suficientes para que eles mudassem o seu comportamento, porque milagre não gera arrependimento. Vamos repetir isso? Diga: milagre
não gera arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de mente. Metanoia. Eu mudo a minha maneira de pensar. João Batista pregava e Jesus passou a pregar: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O reino dos céus só pode ser visto quando nós mudamos a nossa maneira de pensar. Quando nós nos arrependemos, quando nós mudamos a nossa atitude, quando nós convertemos a nossa mente, aí sim nós conseguimos ver o reino dos céus. O reino dos céus não está num vocabulário religioso. O reino dos céus não está numa maneira de vestir segundo a religião dita. O reino dos céus não está entre você passar a ir ou deixar de ir em determinados lugares. O reino dos céus não está estabelecido em preceitos humanos, mas está estabelecido por aquilo que está escrito na palavra de Deus, que precisa trazer arrependimento, mudança de pensamento. Veja bem, arrependimento não é peso de culpa, não é opressão, porque você está se sentindo culpado pelo pecado que você novamente cometeu. Tem nada a ver uma coisa com a outra, isso é remorso. Isso é remorso. Isso é estratégia do diabo para te oprimir por um tempo, para que logo mais você volte à velha prática. Você volte a repetir aquilo que você sabe que tem desagradado a Deus e retardado o seu crescimento e os cumprimentos da promessa do Senhor sobre a sua vida. Então Jesus, ele diz: eu vou operar mais um sinal. Eu vou operar mais um milagre. Mas esse milagre, entre tantos outros milagres que eu já operei nesse lugar, não vai mais fazer diferença. Às vezes você está tão acostumado a vir na igreja que já esse culto não faz mais diferença para você. Porque é apenas uma rotina da sua semana. Faz parte da sua agenda. Faz parte do seu compromisso semanal, você chegar nesse lugar, levantar as suas mãos, fazer uma oração michuruca, repetir umas palavras que a gente pede para repetir, dar o seu dinheiro, porque é assim. Quando a gente deixa de dar o devido valor, o devido reconhecimento àquilo que Deus está fazendo, isso se resume somente a atitudes humanas. Então ofertar deixa de ser de fato ofertar e passa somente a dar o dinheiro. Dá o dinheiro. Levanta a mão. Repete as palavras. Abre a Bíblia ou repete a Bíblia que aparece aqui, ou abre a Bíblia no seu celular. Por quê? Porque você já viveu tanto que já está acostumado. E você já não gera tanta expectativa assim no seu coração. Você vem para esse lugar sem expectativa nenhuma. E daí tudo que é falado, tudo que acontece aqui, não gera mais nada dentro de você. Então, quando o Senhor Jesus se refere a Betsaida, ele diz: ai de ti, Betsaida. Porque se eu tivesse operado tais e tantos milagres que operei em ti, lá em Sodoma e Gomorra, ou até menos, eles teriam se arrependido. É por isso que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para você. Nós não podemos desvalorizar aquilo que tem valor para Deus. Quem está entendendo? Diga: eu não posso desvalorizar aquilo que para Deus tem valor.
Senhor Jesus leva o cego para fora do povoado. O Senhor Jesus cospe e impõe as mãos sobre o cego e pergunta: você está vendo alguma coisa? Ele levanta os olhos e diz: vejo pessoas, porém, andando como árvores. Pessoas não são árvores. Nós não podemos ter uma visão precipitada a respeito das pessoas e tratá-las como coisas. Deus, ele não criou coisas. Tudo aquilo que Deus criou tem vida. Tudo aquilo que Deus criou, ele criou para o seu propósito. Porém, existem conceitos, formas de pensar, atitudes nossas, que revelam a maneira como nós enxergamos as pessoas. Nós desprezamos a pessoa. Nós falamos de tal maneira, e eu preciso, irmão, Jesus me ajuda, põe um anjo na minha boca. Não é do meu lado, não, é dentro da minha boca. Porque às vezes, irmão, o sangue sobe. Jack Chan manifesta dentro de mim. Nós não podemos ter uma visão, uma definição precipitada a respeito das pessoas. O que o Senhor quer é que você veja através dos olhos dele, é que você veja através do coração dele, para que você possa compreender que, assim como o Espírito dele está trabalhando na sua vida, e de você esse Espírito não desiste, esse mesmo Espírito também está trabalhando na vida dessa pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, atrás de você e à sua frente. Então, eu preciso enxergá-los e compreender o seguinte: eu preciso ter paciência, eu preciso saber entender os tempos de Deus na vida dos meus irmãos, porque eu também preciso de um tempo para mim. Então os olhos, eles estão embaçados, a visão, os olhos foram até abertos, os olhos carnais, o globo ocular está sendo visto. Porém a visão ainda está confusa, a visão ainda está obscurecida. Jesus novamente coloca as mãos sobre os olhos do homem. E a palavra do Senhor diz que os seus olhos foram abertos. Você sabia que não é esse globo ocular que vê as coisas? Que na verdade nós enxergamos tudo aquilo que nós vemos através da nossa mente? Presta atenção aqui. Que os olhos são apenas canais luminosos para que o nosso cérebro consiga identificar as imagens que estão diante de nós. Porque se o problema fosse o globo ocular estar exposto à imagem, o problema já estava resolvido. Não precisava haver esse segundo toque. Toca na pessoa que está do seu lado, só toca, fala nada. O globo ocular já havia sido aberto, porém a mente ainda estava fechada. Os seus olhos espirituais já foram abertos, mas talvez você não tenha conseguido enxergar por meio da fé e nem discernir as coisas pelo Espírito, porque a sua mente ainda permanece fechada. O Senhor deseja nos revelar coisas maiores do que tudo aquilo que Ele já nos tem mostrado, mas a nossa mente ainda está fechada. Às vezes você está orando: Senhor, abre os meus olhos, e Ele está dizendo: eu já abri, você precisa me pedir outra coisa. Peça: Senhor, abre a minha mente. Abre a minha mente, porque eu quero ver como o Senhor vê. Porque eu quero compreender aquilo que o Senhor está tentando me falar. Porque quando eu olhar para alguém
Eu quero enxergar segundo o teu coração e segundo o teu amor, para que Satanás não mais me use como instrumento dele para ferir pessoas, para destruir meu casamento, para ser maldição sobre a vida dos meus filhos, para deixar de ser, Senhor, peso para minha liderança, para minha igreja, para que eu possa ser, Senhor, um melhor profissional, para que, Senhor, eu possa compreender, eu possa ver aquilo que ninguém está vendo, porque eu não vou ver somente com os meus olhos carnais, mas a minha mente estará aberta para poder ver tudo aquilo que o Senhor deseja me mostrar. Jesus, mais uma vez, coloca as mãos sobre os olhos do homem, toca pela segunda vez na vida dessa pessoa aí. A palavra do Senhor diz que os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e que ele via tudo claramente. É interessante essa palavra claramente, né? Porque é a junção de duas palavras: clareza e mente. Ter clareza na mente, ter clareza de entendimento, ter clareza de pensamento, que a luz do Senhor entre na nossa mente e dissipe toda e qualquer escuridão, porque aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz da vida já resplandeceu sobre nós, a luz da vida está brilhando nessa manhã sobre nós, a brilhante estrela da manhã está resplandecendo com a sua luz sobre a nossa vida, e nós declaramos agora que toda escuridão das trevas, que toda confusão do inferno é dissipada por essa luz em nome de Jesus Cristo. Você já passou por alguma confusão mental? Que de repente você saiu disparando, falar. Alguém disse, chegou assim para você: calma jovem, calma. Você vai morrer, calma, bebe água. Aí de repente você se acalma, a sua boca fica cheia de água, daí você não pode falar e você consegue ouvir. Aí a água acaba, já tem outro copo, bebe mais um pouquinho. E daí, enquanto você estava bebendo água, alguém chegou para você e começou a explicar o que é que estava de fato acontecendo. Já passou por isso? Aí você diz: ai meu Deus, que vergonha. Como é que eu vou sair dessa? Aí você diz: não, tudo bem, mas... Aí você já arruma outro motivo para poder manter o seu orgulho. Para se manter na posição. Existem coisas que nós tornamos comuns na nossa vida, que não podem mais continuar no nosso dia a dia. Nós não podemos tornar ordinário, desprezível, comum, como se fosse algo que tivesse perdido valor, aquilo que para o Senhor tem valor, e existe valor. Deus atribui valor para quem tem a sua mente iluminada por sua luz, porque tendo a sua mente iluminada pela luz, esse é o maior sinal de que você não anda mais debaixo da escuridão. Para que você possa enxergar por meio dos olhos da fé as promessas alcançando a sua vida, o cumprimento de coisas extraordinárias que Deus já liberou sobre você, para que você possa contemplar pelos olhos da fé aquilo que ainda não existe como que já existisse, e você não desanime nem se distraia pelo meio do caminho, por sugestões ou por críticas, ou por palavras maldosas ou maledicentes, por pessoas que vão sugerindo coisas, ou pelo diabo que vai sugestionando coisas no seu ouvido. Você vai dizer: diabo, sobre a minha cabeça eu tenho capacete
capacete da salvação e a minha mente já foi esclarecida, a luz do Senhor brilha sobre a minha mente. Você não tem mais poder para governar os meus pensamentos, porque os olhos do meu espírito já foram abertos, eu já fui tocado pelo Senhor, e eu estou dizendo para você que acabou o seu domínio sobre a minha vida. Fique de pé, por favor.